Então, uma boa noite para todos nós que estamos aqui, também para aqueles que nos acompanham através da TV Seara, com desejo de que Jesus, o nosso grande mestre, possa, do alto da sua grandeza, irradiar um pouco da sua luz, da sua paz, para que possamos, de uma forma produtiva, aproveitarmos esses instantes em que escolhemos estar aqui hoje, refletindo sobre essa proposta desse grande modelo, desse grande mestre que é Jesus. Todos nós, em algum momento da existência, e vivemos momentos difíceis, temos as nossas lutas, temos as nossas fragilidades. E nos últimos tempos, como já foi anunciado por Jesus, parece que essas lutas, esses conflitos, as provações, elas se acentuam. Mas também, conforme anunciado por Jesus, ao lado da prova, da dificuldade, Deus põe o remédio, Deus põe a solução. E é sobre esse remédio, sobre essa solução, que nós vamos conversar essa noite. Dentro dessa teoria, dessa tese, digamos assim, uma forma de apresentar a proposta dos ensinamentos de Jesus, a liderança servidora. Essa teoria, ela foi desenvolvida num livro chamado Monge Executivo, que é um livro que não tem esse propósito religioso, que é tido como um livro de negócios, mas ele nos auxilia em muito entender essa proposta trazida por Jesus. E o próprio autor, ele vai dizer que essa teoria não é nova, que não foi ele que criou, que ela é bem antiga, e também ao longo da nossa exposição, nós vamos registrar aqui em que momento que surgiu a tese da liderança servidora. Mas o que significa a liderança servidora? James Hunter, ele vai dizer que liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalhar entusiasticamente visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum. Trazendo isso para o nosso contexto, para a nossa realidade, para a nossa vida, o que isso significa? Liderança é uma habilidade. Se é habilidade, é algo que nós podemos desenvolver. De influenciar as pessoas. Nós poderíamos perguntar, sim, mas eu não tenho cargo, não sou chefe. Mesmo assim, também nós vamos ver que ela se aplica. E na nossa condição de cristãos, de espíritas, todos nós vemos esse mundo com uma missão. Uma missão de nos tornarmos pessoas melhores, ao mesmo tempo em que temos o dever, a obrigação de auxiliar aquelas pessoas que caminham conosco, a atingir também esse objetivo. Como que nós vamos conseguir essa influência? E o autor aborda duas questões. Será que com autoridade ou será que com poder? O poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer sua vontade por causa da sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não o fazer. Isso é o uso do poder, o uso da força. Já a autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazer de boa vontade o que você quer por causa da sua influência pessoal. Então já dá para nós perceber a diferença. Então, o poder, efetivamente, ele pode funcionar por algum tempo, mas ele corrói os nossos relacionamentos. Evidente que aquele que efetivamente precisa em determinado momento exercer essa condição, evidente que ele terá que utilizá-lo. E nós vamos encontrar nos próprios registros espirituais, lá no nosso lar, que André Luiz registra que 100 anos antes, o governador daquela organização no mundo espiritual, daquela cidade astral,
em determinado momento teve que tomar algumas atitudes muito drásticas, muito severas, muito duras. Mas, então, mostrando que efetivamente aquele que tem a responsabilidade de conduzir as pessoas, efetivamente precisa utilizar o poder. Mas a liderança está baseada na autoridade, não no poder. É através da autoridade que nós vamos conseguir influenciar as pessoas. Liderança tem a ver com comportamento. Como você se comporta. Liderança não tem a ver com gerenciamento de tarefas, são coisas diferentes. Liderança é influenciar pessoas, é tornar as pessoas acesas por dentro. Não é estímulo externo, não é ameaça. Muitas vezes nós conseguimos, usando o nosso poder, fazer com que as pessoas façam aquilo que nós estamos pretendendo. Nós podemos usar o nosso poder, a nossa força com as crianças, com os filhos, com os nossos subordinados. Mas não é desse tipo de influência que a liderança servidora se propõe a divulgar. Então, todos podem ser líderes, porque todos podem influenciar. Então, independente da minha condição, dependendo do lugar onde eu estiver, eu vou ter sempre a oportunidade de exercer essa liderança. Seja na minha família, eu tenho condições, porque tem a ver com atitude, não tem a ver com cargos, não tem a ver com poder efetivamente. A liderança tem a ver com caráter. Essa liderança, vamos pensar nessa liderança que gera influência. Diz respeito a quem você é. Caráter diz respeito a quem você é como pessoa. É o que você é no escuro quando ninguém está olhando. Isso é caráter. É você agir de uma maneira correta, justa, independente de existir ou não uma plateia. Independente de que alguém esteja olhando. É você juntar o papel do chão, não porque alguém está observando. É porque você acha que você entende que isso é correto, que é o mais adequado. Caráter tem a ver com a nossa maturidade moral. E é, em última análise, isso que nós viemos desenvolver aqui. Desenvolver a nossa maturidade moral. A liderança tem a ver com relacionamentos. Ao trabalhar com pessoas, sempre haverá duas dinâmicas em jogo. A tarefa e o relacionamento. E muitas vezes nós, na nossa vida, seja na família, seja no trabalho, na vida social, nós nos preocupamos muito com as tarefas. E esquecemos dos relacionamentos, das relações. Os líderes verdadeiramente grandes têm essa capacidade de construir relacionamentos saudáveis. E é esse relacionamento saudável que gera influência. Por quê? Como diz o autor, tudo na vida gira em torno de relacionamentos. E a nossa relação com Deus, com o divino, com a natureza, conosco, a relação com os outros. Não há como não termos uma vida relacional. Famílias saudáveis, times saudáveis, igrejas saudáveis, negócios saudáveis e até vidas saudáveis falam de relacionamentos saudáveis. Se formos analisar a maior parte dos problemas que afetam as organizações, seja a nossa família, seja uma organização religiosa, sejam as equipes de trabalho, nós vamos encontrar em muito essa questão relacional, dificuldade de relacionamento. Então, a liderança que gera influência, ela tem a ver com bons relacionamentos. E o autor apresenta uma regra de ouro, diz ele, uma regra áurea, máxima, que também não é nova, que alguém já há muito tempo já havia divulgado isso. Tratar os outros como gostaríamos que eles nos tratassem. A humildade para admitir que não sabemos tudo. Temos que aprender com os outros. Temos muito que aprender com os outros. Isso tem a ver com bons relacionamentos. Para ter bons relacionamentos, nós precisamos saber ouvir, uma das habilidades mais importantes. E essa é uma das tarefas da semana que está sendo trabalhado nos grupos de estudos dentro de um projeto chamado Educação dos Sentimentos, que é a nossa próxima tarefa, que é desenvolver a habilidade de ouvir,
saber ouvir o outro, ir além daquilo que está sendo dito. Se a liderança depende de bons relacionamentos, qual é o item mais importante? É a confiança. Sem a confiança é difícil, se não impossível, conservar um bom relacionamento. Diz o autor que a confiança é como se fosse um cimento, é uma cola. É isso que vai tornar os nossos relacionamentos mais duradouros, mais fortes. E ele faz uma pergunta: quantos relacionamentos bons nós tivemos com pessoas em que não confiamos? Então, se efetivamente nós queremos ajudar as pessoas, nós queremos influenciar as pessoas para o bem, nós temos que ser pessoas confiáveis. Nós temos que inspirar confiança. A liderança também ela está alicerçada no serviço e no sacrifício. A autoridade se constrói sobre o serviço e sacrifício. Vamos analisar os nossos grandes lideranças. Jesus, o Gandhi, Buda, Madre Teresa, São Francisco de Assis e tantos outros, que não tinham poder, que não tinham cargo, não tinham poder formal, mas conseguiram influenciar muitas pessoas através da autoridade. Por quê? Porque serviram e se sacrificaram. Mas não precisa morrer pela causa. Não precisamos dar a vida. O sacrifício ele não precisa ser um sacrifício físico como era no tempo dos primeiros cristãos. Apenas servir. Então os grandes líderes servem e se sacrificam pela causa. O sacrifício no sentido de sacrificar muitas vezes o nosso tempo ocioso, sacrificar muitas vezes o nosso interesse, a nossa vontade, o nosso lazer pela causa, pelas pessoas. É esse sacrifício que gera influência através da liderança. Mas como é que é essa questão do servir? Como que funciona? O papel do líder é identificar, vejamos que interessante, identificar e atender às legítimas necessidades, o que as pessoas precisam, não as vontades das pessoas. Então, o líder servidor não é aquele que é bonzinho, que faz a vontade das pessoas, faz aquilo que as pessoas querem. Isso não é liderança servidor. Se nós formos analisar, por exemplo, a nossa relação com o nosso espírito protetor, como é que é a relação dele conosco? Ele não atende às nossas vontades, ele atende às nossas necessidades. Então, assim também deveria ser a nossa relação, por exemplo, com os nossos filhos. Nós temos que influenciá-los para o bem, para o progresso, para a evolução, olhando não para as vontades deles, mas para as suas reais necessidades. Servir significa remover obstáculos, criar condições, buscar o melhor independentemente de como você se sente. Isso também é importante. Isso já nós vamos trabalhar logo adiante, essa questão de você ter uma atitude positiva diante de uma pessoa que você pode até não gostar dela, pode até não se sente bem em relação a ela. Servir é estar disponível. Quando as pessoas precisam da gente, a gente está disponível. Se nós formos analisar efetivamente os grandes líderes, as pessoas que influenciaram tantas pessoas, que ajudaram tantas pessoas, nós vamos encontrar nessas pessoas essas características. O serviço e o sacrifício, ele se constrói sobre o amor. Mas que tipo de amor? E aqui também é importante nós refletirmos sobre essa questão. Porque nós falamos antes que nós temos que agir independente daquilo que eu estou sentindo, independente de eu gostar ou não das pessoas. Como é que eu vou, então, agir com amor se eu não estou sentindo isso? E aí o autor vai questionar. Será que esse amor? Certamente que não. Amar não é como nos sentimos, mas como agimos com relação ao outro. E aí começa a mudar a perspectiva, mudar as nossas possibilidades. O amor tem a ver com o verbo que nós fazemos, não sentimento, mas comportamento e escolha. Então, quando se fala que o líder, líder que
que gera influência, ele serve e se sacrifica pela causa, pelas pessoas, e esse serviço, esse sacrifício, ele está alicerçado no amor. O amor não tem a ver com sentimento. Sentir e fazer são dimensões diferentes do amor, isso nós precisamos compreender. E o termo amor utilizado por Jesus, ele veio do termo agapé, do verbo agapao, para descrever um amor incondicional baseado no comportamento com os outros, sem exigir nada em troca. Então, o amor é um verbo que descreve como nós nos comportamos e não como nos sentimos. E é interessante o que o autor coloca: o que acreditamos não tem consequência, mas o que fazemos, sim. E diz que não conseguia entender que os seus amigos diziam para ele que amavam as suas esposas, mas as traíam. Diziam que amavam os seus filhos, mas não tinham tempo para eles. Então ele vai dizer que não adianta, não é aquilo que eu digo, não é aquilo que eu acredito, que eu digo que eu acredito, mas o que importa efetivamente é aquilo que eu faço. É a minha atitude, é o meu comportamento. E é isso que gera influência. Nem sempre conseguimos controlar o que sentimos, veja que interessante, a respeito de outra pessoa. Mas podemos nos controlar como nos comportamos em relação a outra pessoa. Porque o sentimento, muitas vezes, é uma variável que nós não conseguimos interferir. Sentir raiva pelas pessoas, sentir mágoas, isso é algo que às vezes nós não conseguimos controlar. A questão toda é como nós nos comportamos diante dessa situação. Como que eu me comporto diante de uma situação que vai exigir de mim uma atitude e eu estou sentindo mágoa, estou sentindo raiva. Posso não gostar do meu vizinho, mas posso me comportar bem, com bondade, com paciência, embora ele opte por comportar-se mal. Vejamos que interessante, que prático isso para nós. E aqui um famoso treinador de um time americano diz que não tenho necessariamente que gostar dos meus jogadores e sócios, mas como líder devo amá-los. E ele vai explicar. O amor é lealdade. O amor é trabalho de equipe. O amor respeita a dignidade e a individualidade. Esta é a força de qualquer organização. Então dá para a gente perceber a diferença das duas dimensões. Então nós precisamos amar. Mas o que é amar? Amar é uma decisão, não um sentimento. Amar é dedicação, é entrega. Amar é um verbo e o fruto dessa ação é o amor. O amor é o que o amor faz. Então o amor tem a ver com atitude. E essa tese vai nos ajudar a entender uma outra proposta de Jesus que nos convida a amar os inimigos. Como é que eu posso amar os inimigos se eu não consigo sentir isso em relação a eles? E lá no Evangelho nós vamos encontrar isso, que Jesus não pretende que cada um tenha com os inimigos a mesma ternura que dispensa a um irmão, um amigo. O coração bate diferente. E é efetivamente assim. Não tem como, diante de uma pessoa que me quer mal, eu ter um sentimento igual diante da presença de um amigo, uma pessoa que me quer bem. Isso é muito natural. E a questão do amor-sentimento, ele tem a ver com afinidade. Nós temos que ter afinidade. Se nós não temos afinidade com as pessoas, não há como desenvolver esse sentimento. Mas nem por isso eu estou impedido de cumprir essa proposta de Jesus. O que significa amar os inimigos dentro dessa ótica? Não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, independente do que eu esteja sentindo, independente das minhas diferenças. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Isso é amar os inimigos. É desejar-lhes o bem e não o mal. É socorrê-los em se apresentando a ocasião. E lá no Evangelho nós vamos encontrar que quem assim procede cumpre o mandamento: amar os vossos inimigos. Amor e ódio não se improvisam, resultam de nossas construções espirituais nos milênios. André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu. Então, a construção do sentimento, do amor, efetivamente, o sentimento é algo que se constrói, que se edifica com o tempo. Mas a proposta do amor ao próximo de Jesus, ela tem a ver com as nossas atitudes.
não com os nossos sentimentos. Se analisarmos a proposta de Paulo de Tarso, em relação ao amor, e algumas traduções colocam como a caridade, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não é orgulhoso, não é interesseiro, não se irrita, não guarda rancor. Tem a ver com atitudes. Não se alegra com a injustiça, mas se compraz com a verdade, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo tolera. É o amor atitude. É algo que então está no nosso alcance, está nas nossas possibilidades. Então a liderança servidora, ela está estruturada dentro dessa proposta do amor comportamento, das atitudes. O que significa comportar-se então com amor? Então vamos analisar como que é comportar-se com amor. Comportar-se com amor tem a ver com ser paciente, tem a ver com a paciência. Mostrar autocontrole, virtude que consiste em suportar os dissabores com resignação. O que acontece quando o líder perde o controle? Vamos pensar na nossa casa. Quando a gente perde o controle, como é que fica a situação das crianças, por exemplo? Quando as lideranças se desequilibram, se desarmonizam, o que acontece? Tudo desmorona. Então, o líder tem que ser o exemplo. A bondade, o amor, o comportamento tem a ver com bondade. Como agimos e não como nos sentimos. Prestar atenção às pessoas, ouvir ativamente, entrar no mundo da outra pessoa. Esse é o grande desafio. Procurar o bem nos outros. Porque todas as pessoas têm o seu lado bom. O amor, comportamento tem a ver com humildade. Ser real, autêntico, sem pretensão. Orgulho ou arrogância, descartar as máscaras. Aliás, a proposta de Jesus, toda ela está estruturada no amor, na caridade e na humildade. E foi feita uma pesquisa, isso o autor relata no livro, entre as 11 melhores empresas dos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa com seus executivos, tentando buscar características consideradas como comuns. E vejamos que duas características que foram encontradas nesses líderes, aonde as suas empresas eram consideradas as melhores: humildade e caráter. O amor, comportamento tem a ver com respeito, tratar as pessoas como se fossem importantes, porque elas são importantes, porque todos somos importantes. Nós, analisando a nossa condição espiritual, como espíritos imortais, todos somos importantes. Todos nós um dia seremos espíritos iluminados. Todos nós um dia chegaremos à condição de Jesus. Então nós somos importantes. Então todas as pessoas são importantes. Ter interesse especial no sucesso daquele que lidera. Então nós temos que ter interesse em que as pessoas progridam, que se desenvolvam, que cresçam, que evoluam. O amor-comportamento tem a ver com abnegação. E aqui, reforçando, satisfazer as necessidades não vontades dos outros, mesmo que isso implique em sacrificar suas próprias necessidades. Muitas vezes, os nossos filhos gostariam muito de não ir estudar, por exemplo. Nós fazemos com que eles vão estudar, porque isso é necessário. Não é essa a vontade deles. E assim também em relação a nós. Muitas vezes nós temos vontades, mas que nos levam para o caminho do erro, nos levam para outros caminhos que não aqueles que devemos percorrer. O perdão, desistir de ressentimentos quando enganados. As pessoas não são perfeitas. Então, o amor, comportamento tem a ver com perdão. Mas isso é importante. Não significa desconhecer as coisas ruins que acontecem, nem deixar de lidar com elas. Não significa deixar, apenas fazer de conta que não estão acontecendo. Nós precisamos sim lidar com as questões, mas desapegar-se de qualquer resquício de ressentimento. Sentir raiva é algo que acontece conosco. Mas a questão é
como que eu vou agir diante desse sentimento? O que eu vou fazer com essa raiva que está dentro de mim? Então, a grande questão é você tratar as questões, corrigir sem raiva. Porque se nós estivermos agindo, corrigindo com raiva, nós não estamos corrigindo. Na verdade, nós estamos nos vingando. E aí nós estamos nos perdendo. E há uma questão muito interessante que também nós buscamos lá num livro de negócios, um livro antigo chamado Gerente Minuto em Ação, e ele conta uma situação que vai ilustrar essa afirmação que ele coloca, que quando nos afastamos de uma pessoa após uma repreensão, queremos que elas fiquem pensando no que fizeram de errado, não na maneira como as tratamos. E ele coloca um exemplo de uma adolescente que chega em casa à tarde da noite, bem depois do horário combinado, e o seu pai estava aguardando acordado. E aí ele coloca duas situações. No primeiro momento, ele faz aquele discurso, xingando, humilhando, enfim. Essa é uma situação. E a menina vai chorando para o quarto. E o autor pergunta, no que efetivamente ela ficou pensando? Será que ela ficou pensando na atitude, por não ter cumprido algo que prometeu em relação ao pai? Ou será que ela ficou pensando na forma como ela foi recebida em casa? Se ao contrário, o pai, ao invés de fazer o discurso, agisse de uma outra maneira, ou até dissesse, olha, eu estou profundamente chateado com você, você não cumpriu o meu acordo, o nosso acordo, amanhã nós precisamos conversar. O que ela ficaria pensando o resto da noite? Então, tudo é uma questão da forma de lidar, da forma de tratar as questões. O amor-comportamento também tem a ver com honestidade, ser livre de engano. Nós vimos que a confiança é a cola que gruda os relacionamentos. Sem confiança, nós não vamos influenciar ninguém, nós não vamos ajudar as pessoas. E a confiança é construída pela honestidade que mantém a união dos relacionamentos. O amor-comportamento tem a ver com compromisso, ater-se às suas escolhas ou sustentar suas escolhas. O verdadeiro compromisso envolve o crescimento do indivíduo e do grupo. Se preocupar com as pessoas. E é isso que nós vamos encontrar como característica nas grandes lideranças. Se preocupavam com as pessoas, ajudavam as pessoas. O líder servidor nada mais é do que um homem de bem, conforme definido lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O que é o homem de bem? O homem de bem, ele é bom, é humano, é benevolente, para com todos. Em todas as circunstâncias toma por guia a caridade. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Esse é o homem de bem. Se a ordem, veja o que os espíritos vão colocar também sobre essa questão da liderança. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. Esse é o homem de bem, que é o líder servidor, aquele que gera influência. Quem, pois, é o maior líder, pergunta o autor? Aquele que mais serve, aquele que mais se sacrifica, aquele que mais faz o bem, aquele que mais ajuda as pessoas, aquele que mais se interessa pelas pessoas. Esse é o maior líder. Como fazer? Se a liderança servidora ela tem a ver com uma habilidade, tem a ver com comportamento, tem a ver com uma atitude, é sinal que nós podemos desenvolver. Então, como fazer? A liderança não é uma habilidade que nós trazemos de berço. A liderança é algo que nós construímos. Efetivamente, pode ser uma construção do espírito, de outra encarnação, mas é uma construção. É algo que nós adquirimos. E aí nós podemos perguntar assim, será que só eu tenho que mudar? Só eu que tenho que desenvolver essa habilidade? Só eu tenho que ser paciente? Só eu tenho que ser
humano, só eu que tenho que me sacrificar para ajudar as pessoas. Às vezes nós pensamos, bom, lá no meu ambiente de trabalho ninguém se interessa por nada, lá no meu lar todo mundo fica esperando. Será que só eu? Todos querem mudar o mundo, mas ninguém quer mudar a si mesmo. Então, nós precisamos ter atitudes. E lá em O Livro dos Espíritos, os Espíritos vão questionar, Kardec vai questionar os Espíritos, se poderia sempre o homem, por seus esforços, vencer as suas más inclinações, ou seja, se transformar numa pessoa melhor. E os Espíritos vão dizer que sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que falta é a vontade. Há quão poucos dentre vós fazem esforços. O que falta efetivamente é essa vontade, esse desejo, esse querer de nos transformarmos em pessoas melhores. Nós precisamos assumir responsabilidades, precisamos ter escolhas, nós precisamos abandonar o determinismo, que muitas vezes as pessoas elas ficam na culpa, culpando o outro. Eu não mudo, não faço por causa do outro, porque eu nasci assim, porque eu tive uma infância difícil, por causa das minhas limitações. Normalmente nós nos apegamos nesse falso determinismo que não existe, que na verdade é uma condição que nós nos impomos, e naquilo que muitos se apegam então, eu sou muito imperfeito, não tenho condições de fazer algo, de crescer, me desenvolver. E nós sabemos exatamente que não é assim. E todos nós, desde que nós queremos, nós podemos efetivamente nos transformar numa pessoa melhor. Também, quando nós pensamos em mudança, nós temos que entender o que nós podemos mudar. Nós não mudamos as pessoas. A única pessoa que você pode mudar é você mesmo. E quando nós mudamos, efetivamente, nós mudamos o ambiente e podemos influenciar as outras pessoas. Criamos um ambiente para que as pessoas mudam. Se efetivamente nós queremos ajudar alguém, nós temos que começar pela nossa mudança. O líder fornece condições para que as pessoas façam as suas escolhas. Então, não é impondo a nossa vontade, não é impondo o nosso desejo, não é impondo a nossa maneira de ser ou de agir. Nós temos que efetivamente mudar a nossa atitude, agir diferente. E a partir da nossa mudança, nós vamos perceber que as coisas também começam a mudar em torno de nós. Talvez, para ser um líder servidor, vejamos que interessante essa proposta. Talvez tenhamos que sacrificar o nosso mau humor para ser um líder servidor. Talvez tenhamos que sacrificar nosso desejo de explodir com alguém em vez de sermos apenas firmes. Tem a ver com atitude, com mudança de postura. Talvez tenhamos que nos sacrificar para amar e nos doar por pessoas que nem mesmo apreciamos. Se efetivamente nós queremos evoluir, progredir, nós temos que sacrificar. Ser o chefe que você gostaria que o seu chefe fosse, se nós queremos melhorar o nosso universo. Ser o pai ou a mãe que você gostaria que o seu pai ou a sua mãe fosse. Ser o filho que você gostaria que o seu filho ou a sua filha fosse. Ser o vizinho que você gostaria que o seu vizinho fosse. Ser o marido ou a esposa que você gostaria que o seu marido ou a sua esposa fosse. Então dá para nós perceber que esse processo de mudança, de melhora, de construção, ela tem que estar centrado no eu, naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu devo fazer, não no outro. E o grande problema da nossa humanidade, um dos grandes problemas está exatamente nessa questão, que nós queremos que as coisas mudem, nós queremos que as coisas melhorem, apontamos soluções, mas queremos que o outro faça, que o outro mude, que o outro tenha atitudes diferentes. Quem foi o maior líder de todos os tempos? O modelo. Aquele que primeiro trouxe essa tese da liderança servidora. E nós vamos encontrar a resposta na questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus. Jesus que trouxe essa proposta da liderança servidora. Estou entre vós como quem serve. E ele vai dizer também que o Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. E numa determinada ocasião, os discípulos, e aí que surge essa questão do servir, os discípulos discutiam entre eles quem era o maior diante de Jesus. Todos queriam estar acima
diante do Mestre. E aí Jesus vai dizer que aquele que quiser ser o maior, que servisse mais. Essa é a proposta de Jesus. E todo o ministério de Jesus, ele se deu através do exemplo. A sua grande mensagem foi através daquilo que Jesus viveu. E nessa imagem que nós trouxemos aqui, que aconteceu já no final da missão terrena de Jesus, na última ceia, que Jesus, de uma forma impactante, ele teve uma atitude que surpreendeu os seus discípulos. Ele começa a lavar os pés. Uma atitude que na época, no contexto da época, era algo de uma certa humilhação. Tanto que Pedro, no primeiro momento, não queria permitir que Jesus lavasse os seus pés. Mas depois ele entendeu a proposta de Jesus, que não tinha muito a ver com lavar uma sujeira física, mas no sentido de lavar as imperfeições morais. Jesus estava dando aí um exemplo de que nós temos que ajudar as pessoas também a trabalharem as suas imperfeições, a vencer os seus vícios, independente das pessoas. Porque Jesus sabia que ele seria negado por Pedro, Jesus sabia que seria traído por Judas, e ele não fez distinção a ninguém. E ele atendeu a todos. Essa é a proposta do exemplo deixado por Jesus, de fazer o bem independente das pessoas. Fazer o bem independente de como nós nos sentimos. Poderíamos perguntar, sim, mas o que eu ganho servindo, me sacrificando, procurando o bem das pessoas? Alegria de poder servir. Alegria de ser útil. Alegria de fazer a diferença aonde eu me encontro no meu cenário. É difícil encontrar alguém que vá se dizer infeliz por poder ajudar alguém. Então, a alegria exatamente está, a alegria dos grandes líderes, a alegria, a satisfação dos grandes espíritos está exatamente em poder servir. E é isso que Lísias vai expressar numa conversa com André Luiz nos seus primeiros momentos lá, quando André Luiz chega no nosso lar, ainda sem entender muito bem a organização, o que estava acontecendo, e ele conversa com Lísias. E Lísias vai dizer que somos felizes porque temos trabalho, e a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Alegria de servir. E quanto mais nós penetramos esse caminho, quanto mais nós sentimos esse desejo, essa alegria de servir, nós mais sentimos vontade de sermos úteis para aqueles que estão próximos de nós. Porque a proposta de Jesus é de amar ao próximo, não aquele que está longe. Então é naquele contexto onde nós estamos inseridos que nós temos que servir. É nesse contexto que nós temos que gerar influência como cristão, como espíritas. E esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. Nós nos regenerarmos, tornarmos pessoas melhores, ao mesmo tempo em que vamos contribuindo de alguma forma para que as pessoas em nosso meio também se transformem, também melhorem. Porque esse é o objetivo de todos nós. Que esse é a proposta, o objetivo divino para todos nós que estamos aqui na Terra. Estou entre vós como quem serve. Então fica essa proposta, se Jesus se coloca nessa condição, nós também temos que imitá-lo, também temos que segui-lo. Com a certeza de que, se efetivamente nós queremos ser mais felizes, se nós queremos ter paz de consciência, se nós queremos ter uma trajetória exitosa aqui na Terra, nós temos que servir. Porque dizem os Espíritos que não basta apenas não fazer o mal, não basta apenas nós deixarmos de praticar o mal, mas nós precisamos fazer o bem, nós precisamos ajudar as pessoas. E a felicidade, a nossa felicidade futura, ela está intimamente relacionada com a felicidade que nós proporcionamos
para as outras pessoas. Então, nós precisamos pensar mais nessa proposta de servir, de sermos úteis, de contribuir para que o meu universo, ou seja, onde eu estou, se torne um lugar melhor. Um ambiente de trabalho melhor eu posso contribuir. O meu lar, eu posso contribuir para que o meu lar se torne um ambiente de paz. A partir da minha atitude, a partir do meu comportamento, a partir da forma com que eu for tratar as pessoas, como eu vou me relacionar, conforme eu vou tratar as questões. Então que Jesus possa continuar nos inspirando, nos protegendo, nos motivando a seguir o seu exemplo. Porque nós temos a plena convicção que o remédio para todas as nossas dores da alma, para todas as nossas dificuldades está no Evangelho de Jesus. Mas como todo remédio, não basta admirar o frasco, não basta conhecer as suas propriedades, se eu não ingeri-lo, eu não vou me beneficiar dos seus recursos. E assim o Evangelho de Jesus. Se eu não viver o Evangelho de Jesus, eu não vou me beneficiar. Não basta crer, não basta adotar Jesus como Salvador. Nós precisamos segui-lo. Esse é o nosso desafio. Que a paz do Mestre Amigo esteja sempre conosco. O nosso agradecimento a todas as pessoas que estão aqui e que nos assistem.